Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou comentar nesse vídeo aqui, trechos da participação do senador Tasso Gereissati, que é do PSDB do Ceará. Ele foi entrevistado pelo UOL, olha, falou coisas importantes. Eu quero mostrar para vocês a opinião dele em relação ao que deve acontecer com Carla Zambelli e também com Damares Alves, opiniões fortes. Eu sei que muita gente aqui vai concordar, alguns podem eventualmente discordar. Eu quero inclusive provocar quem vai discordar aqui, no meio lá do react, mas antes de mostrar isso, eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito no canal. Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. A gente está aí buscando 98 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso, assim como deixando o like, se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo e compartilha. E eu sei que em especial muita gente do Ceará eventualmente vai gostar, que o Tasso Gereissati é alguém muito querido por lá, ele que é um liberal. Por isso é que muita gente às vezes vai assistir isso aqui e fala: nossa, mas eu discordo do Tasso, como eu também discordo em alguns aspectos, e ele faz parte do PSDB chamado Raiz, o PSDB histórico. Aí ele foi entrevistado pelo UOL, disse estar preocupado com os discursos do Lula. Nesse primeiro momento ele até elogiou o discurso do Lula logo após ser declarado vitorioso naquele domingo ali no dia 30, mas depois ele diz que o Lula vem dando algumas falas assim, na opinião dele, contraditórias em relação àquilo que o Lula falava até então. Então ele está muito preocupado, nas palavras dele, com o que pode ser do governo Lula se Lula mantiver esse discurso mais atual, depois aí dele ter já viajado inclusive lá na COP27, enfim, foi muito criticado pelo Tasso nesse sentido. Inclusive foi questionado sobre a PEC da transição. O Tasso acha que essa PEC é um absurdo a forma como ela está e disse que se a votação fosse hoje, ele votaria contra, e mais, ele conversaria com outros senadores e também deputados do PSDB e fora do seu partido, já que ele é muito influente, para essas pessoas também votarem contra. E olha, isso aqui é um recado importante, porque Tasso Gereissati é alguém muito influente e muito respeitado tanto no Senado assim como na Câmara dos Deputados. E ele disse, assim, ele até explicou lá, que ele é contra não o fato de você ter que socorrer as pessoas mais necessitadas, mas ele é contra o fato de você tirar o Bolsa Família, era Bolsa, virou Auxílio Brasil, agora vai voltar a ser Bolsa Família, de forma definitiva do teto de gastos. Ele defende que se deva tirar somente em 2023 para o Lula ter condição de cumprir uma promessa de campanha. E aí, depois, durante esse período, então, o PT, o governo, faria a discussão no Congresso sobre aí uma nova forma de manter esse auxílio de R$600 para os anos seguintes. Então, o Tasso, ele é a favor apenas para esse ano e não para os demais anos, o Auxílio Brasil, Bolsa Família, fora do teto de gasto. Outros pontos importantes, ele disse que foi um erro grave do PSDB questionar o resultado das eleições em 2014, quando Aécio Neves, do PSDB, perdeu por uma margem pequena para Dilma Rousseff. Lembrando que a vitória de Lula sobre Bolsonaro foi por uma margem ainda menor. Outro ponto, ele disse que foi o PT quem criou o Bolsonaro, o que particularmente eu concordo, e aí não dá para explicar isso aqui agora, mas eu acho que não existiria Bolsonaro de forma alguma, não fossem os erros e as muitas contradições do PT no poder. Por isso é importante a gente olhar, criticar e apontar os erros agora, porque senão, adivinha, Bolsonaro ou algum outro bolsonarista volta mais forte em 2026. Agora, se o PT acertar no governo, fica mais fácil continuar o grupo que aí está. Aí Lula diz que não vai continuar mais, eu acho que nem vai ter idade para isso, mas alguém que pode vir a querer ser o sucessor do Lula. Se fizer um bom governo, esse caminho fica mais fácil. Se o governo chegar lá na frente mal avaliado, fica mais fácil o quê? Ter uma alternância, e quem vai entrar para preencher esse eventual desagrado deixado pelo PT? Aí, claro, vai ter algum nome do bolsonarismo em 2026, pode ser que o grupo liberal apresente um outro nome, cogita-se já Eduardo Leite, Simone Tebet, Ciro Gomes, vai ou não vai? Vai ter algum outro nome representando o Projeto Nacional de Desenvolvimento? Então, todas essas questões, claro, serão debatidas mais para frente. Um outro ponto importante aqui, disse que o PSDB será oposição ao governo Lula, porém, uma oposição responsável. O que for bom para o país, votará a favor, sem precisar de cargos para isso. Então, esse aqui também é um recado importante. Mas o foco desse vídeo aqui é outro,
ele foi falar ali em relação a Carla Zambelli e em seguida da Damares Alves. Eu quero mostrar para vocês, ele falava antes, né, sobre como que Bolsonaro facilitou o acesso das pessoas à arma de fogo e tudo mais. Aí ele já entrou trazendo a Carla Zambelli como um símbolo, né, do que aconteceu nessa área, nesse governo. Vamos lá então para a fala dele aqui, uma fala duríssima. Eu quero inclusive saber a opinião de vocês. Quem estiver aqui me assistindo agora, você acha que a Carla Zambelli deve ser caçada ou não? Vamos lá então para a opinião do Tasso Gereissati. Eu vou colocar aqui no 1:25 só para a gente ganhar um pouco de tempo, já que ele fala relativamente devagar. Vamos lá. Não é o exemplo, mas o símbolo disso, nós vimos recentemente quando a deputada Zambelli saiu com um revólver na mão, e aquilo estava na mentalidade dela, de com sua arma, fazer justiça com as próprias mãos. Vinha na base, na raiz desse pensamento, com sua arma e se defendendo e defendendo o Brasil, entre aspas. Então, o símbolo é aquela atitude dela que absolutamente, assim, de um descaramento, porque ela não procurou disfarçar, ao contrário, ela procurou exibir esse poder da sua arma e um direito que ela não tinha e desrespeitar qualquer tipo de legislação, até porque era véspera de eleição. Sim, ela cometeu crimes ali naquele momento. Cassação, o senador, ao pedido. Eu acho, com certeza. Com certeza. Eu acho que a futura Câmara deve abrir um conselho de ética em cima disso aí, com certeza. Já que o senhor está falando. Aí antes de entrar aqui no caso da Damares Alves, aqui antes vem algum bolsonarista falar, mas é porque, né, é muito pesado pedir a cassação, não. Imagina se fosse Maria do Rosário sacando uma arma e correndo atrás de um bolsonarista poucas horas antes, né, das eleições. Será que o mesmo bolsonarista que passa pano para Carla Zambelli defenderia Maria do Rosário? Defenderia Gleisi Hoffmann? Então tem que ter coerência. Eu acho um absurdo o que a Zambelli fez. Espero que a Câmara sim avance, né, nesse sentido aqui de fazer alguma coisa, porque tem que servir de exemplo, porque senão vira moda. Já pensou? Qualquer discussão, né, política, alguém saca a arma e sai correndo, um parlamentar. Então é realmente surreal o que aconteceu. E aqui eu já falei desse assunto outras vezes. Eu acho, inclusive, que aquele cidadão, né, que provocou a Carla Zambelli também não é santo da história. Ele tentou parecer santo no final ali. Agora, que ele foi provocar, então eu lamento também a atitude dele. Agora, nada justifica. A Carla Zambelli teve uma ação desproporcional, né? Se ela foi provocada, que ela provocasse, deixasse pra lá. Mas daí, a sacar uma arma e sair correndo atrás de um cidadão, porque esse cidadão, de maneira errônea, na minha opinião, provocou ela quando ele estava lá com o seu filho, com outras pessoas, né, no canto dela. Então a ação dela é totalmente desproporcional e espero que algo seja feito para servir de exemplo para o futuro e isso aqui não passe a virar algo normal, porque a impunidade acaba estimulando que isso se repita. Vamos lá agora para Damares Alves. Falando sobre essas questões, tem também o caso de Damares, né? Hoje também isso voltou a ser assunto, ela será sua colega também no Senado. Damares. Não vai ser colega porque o Tasso Gereissati está no fim do mandato dele, que se encerra ali no finalzinho de janeiro, no dia 31, e a Damares Alves assume no dia 1º de fevereiro. Então não serão colegas do Senado, só esse reparo aqui. Ela fez uma denúncia falsa, pelo que até agora é apontado, que é a história das crianças lá no Pará, né? E até agora ela não apresentou provas do que ela falou. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos negou ao Ministério Público Federal o fornecimento de informações sobre as supostas denúncias feitas por ela, né, que agora é senadora eleita, Damares Alves, do tráfico de crianças, tortura e abuso infantil lá no Marajó. E até agora eles não cumpriram o que foi solicitado. Foi feita uma solicitação para que elas apresentassem provas, não apresentaram as provas, o tempo até já passou. Como é que o senhor vê a irresponsabilidade dessas denúncias da ministra da Mulher, ex-ministra da Mulher e agora senadora eleita? É caso também de cassação nesse caso ou não? Vejam a opinião dele aqui agora, fortíssima, hein? Agora, antes dele falar, é um absurdo Damares Alves falar isso sem conseguir provar. Então, assim, aqui tem vários problemas, porque se ela viu um crime e não fez nada, prevaricou, é inacreditável. Eu acho que é mais mais do que caso de cassação, é caso de psiquiatra, porque ela é delirante. Mas é uma pessoa delirante, fanática, evidentemente, tem todas as características do fanatismo e aquele fanatismo que a pessoa delira. Eu acho que dentro da sua fixação, que ela tem uma fixação
de desvios de comportamento sexual desde o início, né? As declarações dela, ela tem uma fixação nessas coisas. E o grau de fantasia que ela fez nessas denúncias revelam exatamente momentos de até delírio, né? Então, eu acho que é caso de cassação, mas até um teste psiquiátrico seria bom para ela. Senador, essa observação que o senhor faz mostra a que ponto chegamos, né? Dá a impressão de que nós temos hoje na política pessoas que não sofrem de insanidade. Eles degustam a insanidade, né? Eles desfrutam da insanidade. Aí ele vai entrar num outro ponto aqui, mas veja, então, para Damares ele defende também a cassação e um teste psiquiátrico. E olha, você pode até discordar, achar que ele exagerou, que ele passou do ponto, mas o comportamento da Damares não é de hoje. Que ele revela de fato alguém que, olha, parece que não está bem, para ficar aqui numa expressão mais amena do que o senador se utilizou. Então, agora imagina, virou senadora da República. Chegou no Senado, 8 anos de tranquilidade ali, recebendo um ótimo salário, tendo uma estrutura gigantesca à sua disposição, né, representando ali o povo, ela que foi eleita pelo Distrito Federal, senadora. A que ponto chegamos? Alguém como Damares Alves virar senadora e tanta gente boa ficando pelo caminho, tentando chegar lá e não consegue, de repente, Damares no Senado. Né? E quem dera fosse só ela, né, o que a gente deve lamentar de que estará lá no Senado, assim como na Câmara dos Deputados. Mas aí surfou no bolsonarismo e simplesmente foi eleita, o que eu particularmente lamento muito, porque no Distrito Federal, né, tinha ali várias outras ótimas opções, né, para ocupar esse espaço que será ocupado agora pela Damares Alves. Pessoal, então é isso. Deixa aqui embaixo, o que você acha? Damares Alves também merece ser cassada ou não? Merece um teste psiquiátrico ou não? E também sobre a Carla Zambelli. E é isso aí, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando. Valeu, pessoal!